Praias paradisíacas, templos, natureza, preços competitivos, gastronomia deliciosa. Que a Tailândia é um paraíso, todo mundo já sabe. E se engana quem pensa que a Tailândia é apenas meditação, preços em conta ou ilhas paradisíacas. Além desses encantos, o país asiático é também procurado por quem busca férias repletas de intensidade e adrenalina, com muitas festas e agitação. O que você talvez não saiba é que essa agitação e intensidade esconde um lado não tão bonito e até sombrio, que é pouco retratado. Já ouviu falar do termo Ladyboy ou Ping Pong Shows? Então vem com a gente, porque nesse vídeo você vai conhecer as curiosidades preciosas desse país e se chocar com o que acontece depois que o sol se põe. A Tailândia é mais do que apenas um destino. É um universo à parte, e suas ilhas são a prova fácil disso. Com tantas opções, precisaríamos de pelo menos umas 4 horas para conseguir explorar pelo menos um terço delas. Então, nesse vídeo, vamos falar de algumas, começando por Phuket, a maior ilha da Tailândia. Aqui encontramos praias deslumbrantes, uma vida noturna agitada e uma rica mistura de culturas. Sei que é difícil resistir à praia, mas para os amantes de história, a antiga cidade de Talang Road oferece as famosas shop houses, que em uma tradução livre para o português seria casa-comércio, coloridas do século XIX e belos edifícios sino-portugueses. Não poderíamos esquecer do Tai Hwa Museum, situado numa propriedade dos anos 30 do século XX, que apresenta exposições envolventes sobre a cultura e história de Phuket. Portanto, para os que não são amantes de praia, há muitas histórias fascinantes para descobrir na cidade também. Partindo para Koh Phi Phi, um arquipélago cinematográfico que serviu como cenário para o famoso filme A Praia. Aqui não tem muito o que falar, né? Águas cristalinas, areia branca, penhascos calcários, enfim, um cenário de filme mesmo. E para você que é chegado no luxo, seja bem-vindo a Koh Samui, famosa por suas palmeiras, resorts luxuosos e festas animadas. É outra pérola do Golfo da Tailândia que cativa os visitantes com seu charme tropical. A variedade de riquezas naturais aqui não falta, e quando falamos mais cedo sobre preços acessíveis, isso inclui os resorts de luxo também. Com um fuso horário de 10 horas à frente de Brasília, o país está literalmente do outro lado do mundo. E não é só o relógio que muda. O idioma, as cores vibrantes, os aromas exóticos, a devoção religiosa e os costumes locais podem causar um choque cultural. Apesar de ser um dos países mais visitados do mundo, o inglês não é unanimidade, então talvez uma leve barreira linguística possa surgir em algumas situações. A gastronomia tailandesa é um verdadeiro deleite para os turistas logo depois de explorarem as deslumbrantes praias do país. Os pratos típicos são mundialmente reconhecidos por equilibrar sabores como doce, salgado, azedo, amargo e picante, tudo no mesmo prato. Porém, cuidado, porque quando dissemos picante, não estamos falando de algo levemente ardido. É picante mesmo. Quer um exemplo? O Pad Thai, considerado o prato nacional tailandês, consiste em noodles de arroz, uma massa longa e fina, misturados em wok quente com brotos de soja, camarão, ovo e cebola, temperados com molho de soja, açúcar e malaguetas. Ao final, uma cobertura de amendoins picados é adicionada para um toque especial. Wok, para quem não sabe, é um utensílio de cozinha originário da Ásia, que na verdade é uma panela redonda e profunda, geralmente feita de metal e facilita o cozimento rápido e por igual dos alimentos. Outro destaque nos pratos tailandeses é o arroz, quase uma presença universal, inclusive em sobremesas, semelhante ao nosso arroz doce brasileiro. Lá, eles o preparam com leite de coco, manga e gergelim. Agora, para os aventureiros culinários, a Tailândia oferece uma experiência exótica com insetos, como grilos, gafanhotos e até mesmo enormes besouros. Essas pequenas iguarias chegam crocantes e levemente salgadas, atraindo a atenção de diversos turistas.
Lembra que falamos de cores vibrantes? Nesse país, as ruas se enchem de táxis em tons vibrantes. Tem para todos os gostos: azul, rosa, amarelo, verde e branco, o que não falta é cor. Além, é claro, de contrastar com os monges trajando o laranja tradicional e os templos dourados. O budismo na Tailândia não é apenas uma religião, é um modo de vida e as tradições são cuidadosamente preservadas. Os tailandeses valorizam a liberdade e o respeito ao próximo, graças ao budismo, que é seguido por 95% da população. Os majestosos templos estão presentes em cada canto, com mais de 400 espalhados pela capital tailandesa. 3 deles são especialmente famosos, atraindo visitantes de todo o mundo: Wat Sarum, Wat Po e o renomado Wat Prakel, templo do Buda de Esmeralda. A corrente budista mais seguida na Tailândia acredita no potencial humano para alcançar o estado de completa paz e liberdade, guiada pelo lema: seja feliz, mantenha a serenidade e aprecie o que a vida oferece. Apertos de mão, abraços e beijos dão lugar a um tradicional e afetuoso Wai. Esse cumprimento tailandês envolve unir as mãos em forma de prece, na altura do peito, acompanhado de uma leve inclinação para a frente. No país, até a imagem do palhaço mais famoso do mundo unindo as mãos em um Wai respeitoso é uma prova clara de como essa tradição tailandesa é levada a sério. O ato de tocar a cabeça de alguém na Tailândia é altamente desrespeitoso, já que ela é considerada a parte mais sagrada do corpo, e os pés, por sua vez, são considerados a parte mais baixa do corpo e, portanto, são vistos como impuros. E se os pés já não possuem a melhor reputação, imagine os sapatos. Portanto, ao entrar em templos ou casas locais, a tradição exige que os sapatos sejam removidos, nada muito diferente de outras culturas asiáticas como Japão ou Coreia. Mas aqui tem um adendo: apontar os pés para objetos sagrados, como estátuas de Buda ou monges, é considerado um gesto desrespeitoso. E dito isso, agora você sabe por que eles preferem chinelos ou sandálias que podem ser facilmente removidos. Outro fato curioso é que eles sorriem sempre. Os sorrisos sinceros, a disposição para ajudar e a felicidade contagiante são características marcantes desse povo extraordinário. Na Tailândia, a alegria é uma parte da cultura, refletindo-se em todas as esferas da vida. Eles levam a sério o conceito de Sanuk, que é essencialmente sinônimo de diversão, e isso inclui até mesmo o trabalho. Levando tudo em consideração, quem não iria sorrir num lugar desses? Comida boa, paz de espírito, riqueza, culturas e praias belíssimas. Não é à toa que a Tailândia é conhecida como a terra do sorriso. Mas se você não faz o tipo do comer, rezar e nadar, a Tailândia abriga festas, bares e baladas, onde os turistas se divertem regados a muito álcool. A Full Moon Party, festa da lua cheia, é destacada como uma das festas mais famosas da Tailândia, sendo a balada mais renomada do país. Realizada durante as noites de lua cheia e embalada por música eletrônica, o evento atrai dezenas de milhares de turistas para as belas areias de Koh Phangan, uma das ilhas mais encantadoras da região. A festa continua até o nascer do sol e durante a madrugada, o público se entrega a um ritmo de exageros, com muitas pessoas, muita bebida e muita agitação. Embora o acesso a substâncias ilícitas seja abundante, as penalidades para quem for pego pela polícia com essas substâncias são severas. Enquanto a França brinda com seus vinhos e o México celebra com a tequila, a Tailândia anima suas festas com baldes de rum. Isso mesmo! No país asiático, as baladas frequentadas por turistas oferecem um mix potente, contendo uma garrafa de Sangsum, um rum tailandês popular e energético, tudo despejado em baldes de aproximadamente 1 litro, consumidos com canudos ao longo de toda a madrugada. E falando em energético, você sabia que o inventor do Red Bull é um tailandês? Sim, é verdade! O tailandês Chaleu Yovidia, há mais de 30 anos, criou uma bebida energética chamada Kratin Dian, que significa touro vermelho.
Essa bebida ganhou grande popularidade entre caminhoneiros e trabalhadores noturnos na Tailândia. Em 1984, durante uma viagem pelo país, o empresário austríaco Dietrich Mateschitz descobriu a Kratindian. Ele entrou em contato com Chaleu com a ideia de levar essa energia para o resto do mundo. Juntos fundaram a Red Bull, um conglomerado para comercializar essa potente bebida energética globalmente. Mas voltando para a vida noturna da Tailândia, vamos falar sobre algo um pouco menos conhecido desse país, uma face pouco explorada e um tema que preocupa as autoridades locais, que buscam preservar a imagem do país: a questão da prostituição. Mesmo diante da controvérsia que envolve esse tema, especialmente por ser proibido por lei, essa prática infelizmente se tornou uma espécie de atração turística no país asiático, dando origem a um famoso turismo. Nesse contexto, surge a preocupação com crimes associados a essa atividade, como a exploração de menores, escravidão e muitos outros. Diariamente, estrangeiros, tanto homens quanto mulheres, circulam por Patpong, um dos distritos famosos por sua vida noturna em Bangkok. A pergunta que todos parecem fazer diante desse cenário é: por que isso ocorre se é proibido? A resposta é um tanto complexa. Essa é uma prática tradicional na Tailândia, com pelo menos 6 séculos de história, embora não seja socialmente aceita. Fatos históricos documentam essa prática, com o viajante chinês Ma Hua registrando-a por volta de 1430 e durante o reinado de Ayutthaya, entre os anos de 1351 e 1767. Nessa época, a atividade era legalizada e taxada, com bordéis operados pelo Estado. Em 1908, uma lei foi estabelecida para regular bordéis e a prática, exigindo o seu registro e a sinalização da área externa para indicar os serviços oferecidos. Curiosamente, quase um século depois, parece que os costumes permanecem os mesmos, com esses locais ainda cheios de luzes. No lugar das placas, hoje a publicidade é feita por outdoors. No entanto, desde a Guerra do Vietnã, o país ganhou uma reputação internacional como destino de turismo sexual, quando soldados americanos se reuniram e migraram para a região em busca de descanso e entretenimento durante suas licenças. Naquela época, vilas de pescadores ofereciam tranquilidade e praias, mas para atender às demandas desses soldados em busca de diversão, iniciou-se a construção da indústria de lazer que conhecemos até hoje. O cenário mudou em 1960, quando uma nova lei tentou oficialmente banir a prática, impondo multas e prisão para os infratores. Alguns anos depois, já em 1996, a lei foi alterada, criminalizando os clientes e incluiu ainda outras questões como o trabalho escravo voltado para esta atividade. Não é preciso dizer que com essas leis a indústria evoluiu. Hoje esses lugares são conhecidos como lojas de massagens, serviços de recepcionistas e bares de entretenimento, ou seja, uma pura fachada e tem amplo apoio político. Um exemplo marcante foi Chuet Kamovist, que era conhecido como padrinho dessa atividade e que em 2003 admitiu pagar mais de 1,5 milhões de libras em subornos a políticos e agentes da polícia ao longo de uma década para manter seu negócio funcionando. A cidade de Pattaya, situada a 140 quilômetros de Bangkok, é um exemplo disso. Conhecida como a Sin City tailandesa ou Sodoma e Gomorra moderna, hoje é a capital do sexo na Tailândia. Muitos viajantes vão até essa área para assistir aos famosos ping-pong shows, exibições de pompoarismo nas quais mulheres expelem coisas inimagináveis de suas vaginas, como peixinhos dourados, canários, além de disparar bolas de ping-pong, desafiando os clientes a rebatê-las com a raquete. E isso é apenas o começo. As proezas peculiares que essas mulheres realizam são variadas: lançar dardos, abrir garrafas, apagar velas, entre outras habilidades. Só em 2018, a cidade recebeu aproximadamente 1 milhão de visitantes em busca desses serviços. Ainda mais sombrios que esses números são os relatos de turistas que tiram suas próprias vidas ao visitar o país.
Geralmente aposentados, divorciados ou viúvos buscam amor e companhia em troca de dinheiro. No entanto, muitas vezes são ludibriados por mulheres tailandesas e acabam sem recursos. Para alguns desses homens, o fim da vida torna-se a opção escolhida. Os chamados ladyboys são bastante requisitados. Os espetáculos e serviços oferecidos por eles são diversos. E se você está se perguntando o que é ladyboy, vamos te explicar. Ladyboy é a tradução inglesa não literal para Kathoey, um termo tailandês que se refere a indivíduos transgêneros, muitas vezes designados como mulheres trans, mas também pode incluir homens gays afeminados. Curiosamente, diferente de alguns países asiáticos, os ladyboys são amplamente aceitos na sociedade, embora piadas possam ser comuns. A compreensão de diversidade de gênero na Tailândia está ligada aos princípios do budismo, que reconhece 3 gêneros: masculino, feminino e o Kathoey. Os budistas acreditam que as circunstâncias de hoje são resultado de vidas passadas, e a Kathoey é vista como uma consequência do karma, sendo importante tratá-los com compaixão, seguindo os princípios fundamentais do budismo. Quantificar o número exato desses profissionais na Tailândia é desafiador, com estimativas variadas e controversas. Nenhum governo tailandês conduziu uma pesquisa formal sobre o assunto. A Organização Mundial da Saúde sugeriu em 2001 um número mais confiável entre 150 mil e 200 mil profissionais, enquanto organizações não governamentais estimam entre 200 mil e 300 mil. Além desses dados, em 2004, um professor da Universidade Chulalongkorn estimou cerca de 2,8 milhões de profissionais do sexo. Porém, esses números foram considerados inflacionados. Em resumo, ninguém sabe nada e, consequentemente, nada de efetivo é realizado sobre o assunto. E você, sabia de todas essas particularidades sobre a Tailândia? Conta pra gente qual te surpreendeu mais. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever para mais curiosidades.